A graça do nosso Senhor Jesus seja com você que me ouve nesta hora. Vamos aqui tratar de um assunto que a gente já falou, mas é um assunto que eu percebo que necessita de um maior esclarecimento. É um assunto simples, porém se torna um tanto complexo, que é a questão das igrejas, né? O que é a igreja? O que são as denominações? O que é o sistema religioso? Essas palavras que eu vou falar aqui nesse vídeo, ela vai ter uma boa edificação na compreensão de como nós devemos congregar, de como nós devemos ser ativos na igreja, na reunião dos santos. Independente da placa, independente da denominação que você participa, vamos pensar juntos aqui. O que acontece? Primeiro eu digo para você que é um privilégio. A gente não está naquele tempo lá onde o Estado perseguia. Roma mandava matar os cristãos. Você não tinha direito a culto. Então é um privilégio você ter um lugar para congregar. Então perceba, sou plenamente a favor a congregar. E aí alguém pode me perguntar, e você mesmo congrega? Então essa é uma pergunta difícil para mim. Eu congreguei, a primeira igreja que eu congreguei foi a Assembleia, uma grande igreja, muito tradicional e conhecida. No atual momento, o grupo de irmãos que eu congregava, o grupo de irmãos que eu participava, foram dispersos. E então não estamos, no atual momento, não estamos nos reunindo. Então veja como que é a minha fala. Eu não posso ser julgado, você então está contra congregar. Não estou contra congregar. A questão é que há uma delicadeza, congregar não é simples. Congregar é preciso entender que é como um casamento. Você não vai sair aí casando com qualquer pessoa. Então o congregar tem uma boa comparação com o casamento. Quando a mulher escolhe um homem para casar, esse homem vai depositar uma semente nela. Esse homem vai se misturar com o sangue dela e vão gerar uma nova vida. Ou seja, o lugar aonde congregamos, aonde nos reunimos, aquelas pessoas com as quais nos relacionamos, a igreja local, é um tipo disso, do marido e da mulher. Então há uma grande importância da gente entender, porque isso se refere à vida espiritual, né? Espiritualmente, qual é a relação que estamos tendo? Qual é o filho que está sendo gerado em nós? Qual é a família que estamos participando, que estamos gerando? Então, tem toda essa importância, esse cuidado, esse zelo, né? Essa visão. Então, igrejas tem aos montes, cada esquina tem uma. Então, ou seja, se for por a questão visível, seria muito fácil, tem demais. Mas pense, você que é um homem ou você que é uma mulher e que você quer casar. Tem um monte de mulheres bonitas e de homens também, mas você vai sair casando com qualquer um? Qual é a realidade que vivemos? A maior parte dos casamentos casa hoje e já separa amanhã. Então, observe como que isso é um tipo da igreja. Você tem um monte de igreja e você não tem crentes, você não tem cristãos genuínos. Então o foco está errado. O foco não é abrir uma nova igreja. O foco não é ir congregar na primeira igreja que você encontrar, na igreja mais perto de sua casa. Não é dessa forma. É preciso entender a espiritualidade do local. É preciso entender o que está sendo ministrado ali. Então o objetivo maior em congregar é ouvir a palavra, é ser edificado. Então, voltando para mim, eu estou ofertado, eu me ofereço a você que me escuta. Eu quero congregar, eu quero cooperar, mas e por que não o faço? Até o momento ainda não foi oportuno. Mas eu estou. Hoje é o que? Hoje é dia 19, não é isso?
19 de fevereiro de 2025. Eu me ofereço a você, eu quero congregar com você. Aí agora vamos para os pormenores. Como que eu vou congregar aí com você? A maioria das igrejas quer que eu seja ouvinte somente. Então, e aí vão me dar um tempo até que eles possam entender qual que é a minha posição, no que é que eu vou servir. Então, eles próprios ali na igreja vão precisar de um tempo até entender qual que é a minha posição, qual que é o dom que está sobre mim. E eu, de uma certa forma, entendo e de bom grado aceito essa prudência. Só que não precisa de muito tempo. A Bíblia nos convida a ouvir os Espíritos. Escute as palavras. Todo aquele que é de Deus, escuta as palavras de Deus. Todo aquele que é de Deus também fala as palavras de Deus. Então a característica de um dom da palavra é falar a palavra. Me escute e me mostre aonde que eu estou negligenciando o ensino. As minhas palavras estão ensinando o quê? Perceba, eu não estou contra congregar, eu não estou contra se reunir, eu estou dizendo que isso é um privilégio. Porém, esse privilégio não está sendo bem usado, porque as coisas estão sendo invertidas. A principal coisa da reunião é a própria palavra, e aí é onde entra essa minha angústia. Você visita igrejas e igrejas, e os ensinamentos que você vê da palavra, a gente pode conversar junto sobre isso. Meu Deus do céu, mas o que se percebe de palavra, a maior parte das pessoas não sabe nem o que foi falado no culto. O próprio pregador, na maioria das vezes, não consegue trazer uma mensagem básica. É tudo emoções, é tudo desconectados os assuntos, mas enfim, para o vídeo não ficar tão longo, como é um vídeo simples, o que eu mesmo me vejo é como um irmão que coopera na palavra. Eu mesmo me vejo como um tipo de evangelista, como um tipo de profeta, no sentido de pregar, de exortar, de trazer ensinos da palavra. Não me vejo como um mestre, não me vejo como um pastor, mas me vejo como um desses que tem a palavra. Agora, essa minha visão não tem nenhuma validade, porque o dom da palavra que está em mim não é para mim, é para vocês, é para os ouvintes. Então, o dom não é para servir a mim, mas para servir aos outros, para servir aos meus irmãos em Cristo. Então, é preciso que as pessoas me creiam, me recebam. Por outro lado, se eu estiver errado, se o que eu estiver falando não é bíblico, se eu estiver sendo sábio aos meus próprios olhos, se eu estiver estribado no meu próprio entendimento, então eu estou errado e preciso de ajuda. Agora, se eu estou declarando a palavra de Deus e não estou sendo recepcionado, isso é muito ruim. Isso é um sinal de juízo, porque está escrito: quem creu em nossa pregação? Então veja, nem sempre a palavra encontrará terreno adequado. Na própria parábola do semeador, são 4 terrenos. Dos 4, apenas um terreno é o bom terreno. Então veja que o pregador, mesmo sendo um pregador do Espírito Santo, não significa que a fé vai ser encontrada, não significa que os ouvintes vão ter aquela fé. E então, mesmo sendo o Espírito Santo falando, se não há fé, aquelas palavras não produzirão o principal efeito, que é a salvação. Se não produzem a salvação, a palavra do Senhor também não volta vazia. Então ela provoca o contrário da salvação, que é juízo.
Então, quando o Espírito Santo está falando, aquele que é do Espírito ouve. E então esse que ouve, recebe, e ali vai ser germinado. E esse processo termina na própria salvação. Já os que recusam, o efeito contrário acontece. Então a palavra do Senhor nunca volta vazia. Agora, na prática, a maior parte dos pregadores não estão falando pelo Espírito Santo coisa nenhuma. E não sou eu que estou inventando isso. Isso está escrito. Que Deus escolheu uns para profetas, uns para apóstolos, uns para evangelistas, outros para doutores. Então são alguns, né? São uns, não são todos. E é minoria. Pega a anatomia do corpo, pega o corpo humano para você entender essa linguagem. Comece do natural, que é mais fácil de entender. O natural é um tipo do espiritual. Qual é o maior órgão do corpo? A pele. A pele é o maior órgão do corpo. O que isso quer dizer? O corpo de Cristo, a maior parte dos seus membros não terão os sentidos mais aguçados, como a visão, a audição, o olfato, o paladar. Então o tato, ele vai ser a pele. O tato é a parte maior do corpo. A maior parte dos nossos irmãos não vão ter os dons da palavra. Aonde está o olho? Aonde está a boca? Na cabeça. Fazem parte da cabeça. Então, mas perceba que não é uma questão de ser o homem, mas é o Espírito Santo. Então, o dom de ser um pregador, de ter a palavra, isso é o próprio Espírito Santo falando. Então, não é uma glória humana. A questão é, esse Espírito Santo vai usar alguém, vai falar através de alguém, conforme o próprio Cristo disse. Naquela hora, quem falará será o Espírito de meu Pai. Eu vos darei boca. Entre tantas outras passagens onde Jesus vai trazer essa afirmação. Na parábola, por exemplo, onde ele fala que o Filho do Homem enviaria os seus anjos com uma grande trombeta, um grande clamor de trombeta para colher os anjos. Essa parábola representa a proclamação do Evangelho. Esse grande Evangelho que começou a ser anunciado pelo próprio Salvador. E isso teve a sequência pelos primeiros cristãos, e isso continuou e está até os nossos dias. Não há outro evangelho a ser anunciado, mas é aquele mesmo que o próprio Cristo trouxe, sendo o próprio Cristo quem fala. Efésios 2:17, ele que evangeliza, ele é o verdadeiro pregador nessa nova aliança. O grande mistério é que ele está velado num corpo de crentes. O grande mistério é que o Cristo está encarnado no corpo, mesmo sendo ele o cabeça. Então ele é cabeça e corpo. A igreja, ela é a manifestação, ela tem dentro dela o Cristo. Como ele disse, vocês estarão em mim e eu em vocês. Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Que Deus possa te edificar com essas palavras, e fico à disposição para você comentar, seja dando um amém, ou seja me mostrando que eu estou equivocado, porque com humildade eu vos falo. A única coisa que eu intenciono e quero é cooperar de acordo com o que o Espírito, de acordo com o que o próprio Deus me propôs a fazer. E nesse exato momento, as coisas que eu tenho são esses ensinamentos da palavra. Se esses ensinamentos são de Cristo, evidentemente que todo aquele que é de Cristo vai conseguir entender e ser edificado. E se não são, aqueles que são de Cristo deverão me corrigir, me fazer entender que eu estou confuso e errado. Que Deus abençoe sua vida, e fico à disposição com humildade de
receber seu feedback, seja ele positivo ou seja ele negativo.